Boa tarde, meus irmãos de todo o Brasil, meus irmãos também que estiverem em outro país. Uma ótima tarde para vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos. Deus que pague a vocês por esse apoio que vocês me dão, assistindo os meus vídeos, enviando para outros, me ajudando a divulgar meu trabalho. Isso é muito bom. Dando joinha, né? Se inscrevendo no meu canal. Ô, meus irmãos, muito obrigado por tudo. Alô, Maria Cecília, lá em Buritizeiro, menininha esperta, menininha bonita. Um beijinho na pontinha do nariz. Um abração também para todos os irmãos. Eu gostaria de falar o nome dos meus irmãos um por um aqui. Mandar um abraço para eles um por um, mas são tantos irmãos. É uma família que eu tenho esparramado por esse mundo, né? Não só, nem é só aqui no Brasil, mas até mesmo em outros países. Tem pessoas que me consideram como irmão. Eu fico muito feliz com isso, agradeço a Deus demais por isso. Peço a vocês, meu irmão, que estiver me assistindo, dê um joinha para mim, por favor. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, me ajuda aí, meu irmão, se inscreva aí. Me ajuda a chegar nos 1000 inscritos. Essa batalha é difícil de chegar, mas com a ajuda de vocês e de Deus, a gente chega sim, a gente não pode desanimar não. Eu gostaria de convidar aquele irmão que é testemunha de Jeová, que já não está mais acreditando na seita e que já não está sendo visto com bons olhos mais, né? No salão do reino, já não tem muitos amigos ali mais. Dá uma ligadinha para mim aqui, para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouquinho. Aquele irmão que já saiu também faz tempo, a família deixou de conversar com ele. Aquele filho que foi colocado para fora de casa, aquela filha que foi colocada para fora de casa, aquele avô que os netos, que morre de saudade dos netos e os netos não falam mais com ele, aquela avó que chora de saudade dos netos e os netos não falam mais com ela, porque o corpo governante não permite. Dá uma ligadinha para mim aqui, para a gente conversar um pouquinho. A gente vai animar um ao outro, a gente vai conversar, a gente vai trocar umas experiências. Desabafa comigo, pode desabafar comigo aqui. Pode desabafar. Eu sou uma pessoa que procuro, na medida do possível, procuro ajudar. Com pouco de conhecimento que eu tenho, eu procuro ajudar aqueles irmãos que estão passando por situações assim. O meu telefone é 991515617. DDD 037 das Minas Gerais, Uaiçoa. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho aqui com vocês para mostrar o outro lado das testemunhas de Jeová. Porque você vê apenas um lado, mas o outro lado só quem já passou por lá que sabe. E eu acho que você não deveria pagar para ver o outro lado, não. O outro lado é terrível. Eu acho que você não deveria pagar para ver o outro lado. Então, o título do meu vídeo hoje é assim: o outro lado das testemunhas de Jeová. Não queira pagar para ver. Bom, quem vê as testemunhas de Jeová andando de casa em casa, pregando, né, são pessoas educadas, pode até pensar assim: nossa, mas que povo humilde, né? Como são humildes esse povo. Mas muitas pessoas pensam assim. Eles saem sempre assim de dois em dois, né? Muitas vezes é um casal, né? Um homem e uma mulher junto. E muitas vezes até com criança, né? Levando até criança, né? Junto com eles. Então, sempre muito bem vestido, tratando as pessoas, chega na casa ali, trata as pessoas muito bem. Não, eles tratam tão bem que a pessoa, conforme a pessoa que não conhece, chega até a ficar impressionado. Mas, calma lá, aquela beleza, aquela maravilha, aquilo ali, não vai nessa não, porque aquilo ali não é para sempre não. Aquilo ali tem hora que aquela maravilha ali acaba. Ó,
Eu vou citar exemplo para vocês aqui. Se você quer ver eles virar bicho, é você fazer para eles algumas perguntas. Eu vou citar aqui algumas. São várias perguntas que você pode fazer para eles que aquela calmaria acaba assim, ó, de uma hora para outra. Ó, você pode fazer certas perguntas para ele, né? Que aquela educação desaparece, né? Você pode perguntar, tem certas perguntas que se você fizer para eles, aquela pele de ovelha que está em cima deles ali, eles jogam ela para um lado e aparece realmente o lobo que está dentro de cada um deles. Eu vou citar um exemplo aqui. Pergunta para eles, se você quiser ver aquela pele de ovelha que está em cima deles desaparecer e aparecer um lobo no lugar da ovelha, pergunta para eles, por que que na religião deles, quando tem um caso de abuso infantil, os dirigentes ali, os anciãos ali, não permitem que a família da vítima denuncie o caso à polícia. Pergunta para eles por que é que quando tem um caso de abuso infantil ali, a direção ali, os dirigentes da congregação, não permite que a família da vítima denuncie o caso à polícia. Ou, porque ali eles dizem que o caso, quando tem um caso de abuso, eles dizem que o caso tem que ser julgado internamente. Que não é para levar para a polícia, porque o caso tem que ser julgado pelos anciãos da congregação ali, que se julgam autoridades. O caso tem que ser julgado por eles, né? O caso tem que ser julgado internamente pelos anciãos da congregação. Mas pergunta para eles, mesmo que os anciãos da congregação resolvam julgar o caso ali, quando há um caso de abuso infantil, por que é que se não tiver duas testemunhas que presenciou o abuso, a pessoa que está sendo julgada é inocentada? Se não tiver duas testemunhas que presenciou o abuso, a pessoa que está sendo julgada é inocentada e o réu fica sendo a criança. Acaba a criança que fica levando a culpa. E a família da criança também que levou o caso para os anciãos julgar. Tem que ter duas testemunhas. Agora me responda só uma coisinha, meus irmãos. Vocês acham que algum abusador infantil vai abusar de uma criança na frente de duas testemunhas? Será que abusador é tão burro assim, é? Será? Agora, outra coisa. Mesmo que os anciãos julguem, que apresente as duas testemunhas e que os anciãos julguem o abusador. Mas sabe qual que é a pena que o abusador pega? O abusador é expulso da organização, aliás, da congregação. Ele é expulso. Eles falam desassociar. Eles falam que desassociar. Mas em uma linguagem mais simples, ele é expulso. Ele é expulso, passa fora de lá, sem ser testemunha de Jeová, durante um ano. Depois de um ano, ele pode voltar limpinho e pronto para fazer novas vítimas. Já pensou que pena pesada é essa, hein? Pena pesada é essa? Um abusador de criança pega uma pena de ser expulso da igreja que ele frequenta lá, ou da congregação, fica um ano fora, depois de um ano ele pode voltar como se não aconteceu nada, prontinho para fazer novas vítimas, né? Pergunta isso para eles e vocês vão ver onde vai a educação deles. Pergunta para eles onde vai a educação deles. Outra coisa que vocês tiram eles do sério também. Diga para eles que a liderança deles, que é chamada de corpo governante, são 8 homens que são os dirigentes máximos da sociedade toda de vigia, ou seja, da organização das testemunhas de Jeová. Diga para eles que esses 8 homens são falsos profetas. Fala isso para eles, para vocês verem
onde vai a educação das testemunhas de Jeová. Ó, esses 8 homens, alguns deles, por exemplo, já fizeram 6 profecias para o fim do mundo. Já profetizaram o fim do mundo para 7 ocasiões, aliás, para 6 ocasiões diferentes. Ó, eles profetizaram o fim do mundo para 1872, 1914, 1915, 1918, 1925 e para 1975. Todas as 6 profecias, nenhuma aconteceu nada. Então são 8 falsos profetas. Agora, fala para eles que esses caras são falsos profetas, para vocês verem aonde vai a educação das testemunhas de Jeová. Aí você vai ver aonde que está a verdadeira humildade deles. Eu vou contar para vocês um relato que aconteceu comigo, para vocês verem quem são as testemunhas de Jeová. Vou contar uma experiência. Eu estava no serviço de pregação, de casa em casa, junto com meu filho de 6 anos e mais um irmão jovem, de uns 20 anos, um rapaz recém-batizado. Esse rapaz era muito fortão, um rapaz alto, aí de 1,85 m de altura, muito forte. Ele era tão forte que ele parecia um guarda-roupa aberto, de tão fortão que ele era. E nós batemos na casa de um pessoal, e o pessoal estava todos num lote ao lado, né, enchendo uma laje. Tinha uma casa do lado, e tinha uma laje, e ele estava lá enchendo a laje da casa, né? Aí nós chegamos ali, batemos na porta, aí eles convidaram a gente para ir para lá para a gente conversar. Nós chegamos lá, tinha umas 15 pessoas, mais ou menos, umas 15 pessoas. Todos eram da CCB, Congregação Cristã no Brasil. E eles começaram a provocar a gente, começaram a procurar confusão com a gente, fazendo todo tipo de provocação contra as testemunhas de Jeová para provocar a gente, justamente para provocar confusão mesmo, né? Aí eu falei, olha, a gente não quer confusão, a gente veio aqui para pregar as boas novas, mas se vocês não querem ouvir, a gente vai embora, a gente não veio aqui para brigar não, pode ficar tranquilo, pode terminar o serviço de vocês aí, nós não viemos aqui para brigar não. Aí quando nós já ia saindo, nós já tinha andado assim uns 20 metros já para fora do lote, um daquelas pessoas, daquele pessoal que estava ali trabalhando, olhou para esse irmãozinho que estava comigo, para esse jovem que estava comigo, né, e disse para ele assim: ah, eu me lembro de você. Você estava na festa da Triângulo, não estava? Poxa, mas você bebeu aquele dia, hein? Nossa, mas como você bebeu? Eu não sabia que as testemunhas de Jeová bebiam tanto assim, não. Poxa, mas aquele dia você ficou chapado, hein? Rapaz, mas para que esse cara falou isso? Esse irmãozinho jogou a pasta no chão e partiu para cima desse cara de soco e pontapés. Ajuntou eu e mais 4 para conseguir conter esse irmão. Nós, com muita força e muita conversa, a gente conseguiu conter ele. Aí nós saímos de lá e eu conversando com ele no caminho, falei: rapaz, você não pode fazer isso não. A gente está aqui pregando as boas novas e você dá um exemplo desse, que coisa. Você não pode fazer isso não. Ele saiu. Aí a situação ficou acalmada, tudo bem. Mas só que na semana seguinte, esse irmão encontra na rua esse cara que falou isso para ele. E gente, mas esse irmão pegou esse cara de pancada. Ele deixou esse cara todo cheio de hematoma. Ele deixou o cara todo marcado de hematoma, de tanto soco e pontapé que ele deu nesse cara na semana seguinte, né? Porque aí não tinha ninguém para conter ele mais, né? Então ele pegou o cara na rua e cobriu o cacete nele. Então, meus irmãos, eu contei essa experiência para vocês verem que
Testemunha de Jeová, aquela calma deles ali é aparente. Não vai naquela que aquilo ali é muito bonitinho, mas é enquanto você está concordando com eles em tudo. Se você discordar deles, principalmente se você mexer no vespeiro, que é essa direção deles, que é esse corpo governante. Se você falar mal desse corpo governante, esses dirigentes máximos deles, que são 8 papas, enquanto a Igreja Católica tem um papa, eles têm 8. São chamados de corpo governante. Não fala mal desses caras não, porque arrisca você apanhar. Eu, realmente, não te aconselho. Então, meus irmãos, esse vídeo é uma sugestão para você. Você fique sabendo que as testemunhas de Jeová têm outro lado. Não é aquele lado, não tem só aquele lado bonitinho que você vê, não. E você, um conselho meu, não queira pagar para ver, não. Se você pagar para ver, você pode pagar um preço muito alto.